Vital, farmácia de manipulação. E olha só, eu estou tendo o prazer de receber a Isabela Eulálio, dermatologista aqui nos nossos estúdios, para a gente tirar as nossas dúvidas. Vamos falar sobre esse assunto, desses cuidados com a nossa aparência, cuidados com o rosto. Bom dia, Isabela! Bom dia. Seja bem-vinda aqui nas nossas manhãs. É um prazer ter você aqui. Para mim também é um prazer estar aqui com você, tirar as dúvidas. Olha só, a gente costuma até dizer, né, que o nosso rosto é como se fosse um cartão de visitas. Sim, com Então, a gente passa, né, muitas impressões, principalmente por causa do rosto. Inclusive, quando você estuda a linguagem não verbal, as nossas expressões faciais, elas falam muito. E aí, a gente viu ali na reportagem, a gente passa por essa fase da adolescência, onde, na verdade, começam, às vezes, né, até a aparecer algum pontinho ali, uma manchinha acolá, uma espinhazinha ali, e começar a incomodar. E foi de onde surgem essas tendências, e a gente precisa ficar atento aos cuidados com a pele do rosto. E aí surge essa expressão skincare, que é uma expressão americana, Isabela, mas o que é skincare de verdade? Realmente essa expressão se tornou muito popular com as redes sociais, as influencers e as adolescentes falando muito sobre skincare. Skincare nada mais é do que a rotina de cuidados com a pele. Sim. Então, assim, hoje em dia se tornou bastante popularizado uma rotina muito extensa de skincare. Sim. Elas têm orgulho de dizer que tem 10 passos, 7 passos de skincare. Mas o skincare deve ser encarado como uma rotina básica. O que significa uma rotina básica de cuidados com a pele? A rotina básica deve incluir apenas 3 passos principais. O primeiro deles é a limpeza, que deve ser feita com agentes não agressivos com a pele, que deve ser prescrito pelo seu dermatologista, de acordo com o tipo de pele. A hidratação da pele, que é fundamental, porque a pele precisa de água para desempenhar todos os seus papéis de proteção, que ela é o maior órgão do corpo humano. Então, nós temos que encarar a pele como tal. E por isso ela precisa ser protegida contra os agentes maléficos, a poluição, da radiação ultravioleta, e aí que entra o terceiro passo, que é a proteção solar. Ah, então olha aí. Então, basicamente, são esses 3 passos. Por quê? A gente fica, né, às vezes querendo produtos, querendo fórmulas, querendo até algumas coisas instantâneas, mas a gente esquece do principal, que seria justamente a hidratação, não é isso, Isabela? Sim. Você, como uma excelente dermatologista, olha para o rosto dela, meu Deus, parece uma pele de bebê. Quanto de água que se deve tomar para se realmente ter uma pele boa? Porque às vezes você investe em produtos passo a passo, mas a água é o principal. Sim. Para manter a pele bem hidratada, o mínimo é 2 litros de água por dia e, claro, investir em produtos que deem hidratação adequada para a pele. Para pacientes que têm a pele oleosa, seriam hidratantes leves, não comedogênicos, que são hidratantes que não têm a capacidade de pesar e devolver óleo à pele, seria devolver água à pele. Para pacientes que têm a pele mais seca, teriam hidratantes mais específicos com essa finalidade. E aí tem as diferenças de pele que a gente também precisa ficar atento, porque um produto que vale para mim não vai valer para você e vice-versa. Então, precisa fazer uma análise individual de cada pessoa. Sim, hoje no mercado nós contamos com vários tipos de produtos específicos para cada tipo de pele, produtos para pele oleosa, para pele seca, para pele sensível. Então, existe realmente no mercado uma gama de produtos para oferecer para o paciente. Muitas vezes a pessoa chega na farmácia, fica um pouco perdida sem saber o que comprar. Aí acaba usando o que a amiga usa, o que viu na internet, e isso muitas vezes não é bom. A pessoa acaba acumulando muitos produtos em casa sem saber o que utilizar e qual a sequência correta de se utilizar. Então, por isso é importante ter acompanhamento profissional. Tá vendo? E ficar atento também, né, o que é ofertado, ficar atento ao que é bacana, e não simplesmente por um modismo, né, e se entendendo, se conhecendo aos poucos. A gente está vendo aí algumas imagens, inclusive, do que é postado e surgiu agora várias ideias de receitas caseiras. E aí a gente quer saber aqui, né, da Isabela. Isabela, pode ser perigoso? Sim, olha, eu sempre falo para as minhas pacientes que já chegam falando que usam receita caseira, que gostam, para ter cuidado com esse tipo de receita caseira. Porque as receitas caseiras, muitas vezes, elas utilizam ingredientes que você tem em casa, que a pessoa acha, porque é natural, seria, né, benéfico para a pele. Então, mas a gente tem que ter cuidado.
Por exemplo, o limão. É muito frequente as pacientes quererem usar limão, acham que aí o limão vai clarear a pele. É o contrário. O limão, ele tem uma substância que quando ela é exposta ao sol, não só o limão, como também outros alimentos cítricos, ela, por exemplo, pode desencadear uma dermatite de contato e provocar uma mancha no local, que chama fitofotodermatose. Então, esse é só um dos exemplos das inúmeras possibilidades que essas máscaras caseiras, fórmulas caseiras podem causar. Então, realmente, eu não recomendo fazer isso, porque o nosso mercado tem tanta coisa boa, né? Tem fórmula de manipulação, tem as farmácias têm vários produtos prontos, então realmente eu não indico. Pode ser perigoso para a saúde da pele, que é a nossa barreira, né? Uma barreira cutânea é muito importante. Você pode acabar rompendo essa barreira e prejudicando a saúde da pele. Inclusive, ali nas imagens também da nossa matéria base, a gente viu umas meninas usando pepino nos olhos, né? Que seria essa skincare, esse cuidado, esse ritual para a área dos olhos. E a gente lembra, inclusive, de campanhas da década de 70 e tudo volta à tona agora também. Existe, inclusive, até a gente que estuda a psicologia de comportamentos de consumo, a gente até sabe por que tantas coisas vão e voltam. Mas, Isabela, olha aí, algumas receitas como essas, frutas, pepino nos olhos, funciona ou não funciona? Ele tem a capacidade de ter uma hidratação leve e vai ter uma capacidade de diminuir o edema. Não é uma coisa tão prejudicial, mas eu também não costumo recomendar de rotina, fazer o uso de pepino nos olhos. Tem uma coisinha que eu faço, por exemplo, para dar uma desinchada no rosto, você lavar com água bem gelada, pode ser mais eficiente do que qualquer outra coisa. Às vezes, quando o paciente tem um edema, principalmente ao redor dos olhos, matinal, muito importante, o que a gente pode recomendar? O paciente tem um evento, alguma coisa de manhã, por exemplo, precisa de um efeito mais imediato, ele pode pegar uma bacia de gelo, colocar água e mergulhar por 10 segundos o rosto. Só isso já vai ter um efeito legal e não vai ter o malefício possível dessas substâncias que podem ser ácidas, que você não sabe o que pode provocar na sua pele. Tá vendo, gente? Então precisa ficar atento, tem que ter cuidado. Para fechar essa coisa das receitinhas caseiras, tem algo que as pessoas gostam de usar muito, que é uma receita que mistura açúcar para esfoliar a pele. E também eles estão divulgando, é como se fosse uma limpeza de pele, onde eles usam uma lâmina para tirar os pelos da pele. E eles estão nessa onda aí. É bem perigoso, né? Sim, fala um pouco dessa... Essa técnica chama dermablending, se não me engano. E eles realmente recomendam na internet como se isso fosse uma coisa segura. Mas não é recomendado por conta do risco mesmo de causar exulcerações na pele, de causar infecções secundárias. Então é uma coisa que a gente não recomenda. Se quiser fazer uma limpeza de pele... E quanto ao açúcar como esfoliante, tem muita gente que tá... o açúcar com mel realmente é uma receita muito antiga. Hoje em dia a gente tem tanta coisa no mercado que não é uma coisa que a gente prescreve de rotina. Mas o açúcar com mel não é uma coisa tão prejudicial. Pode também ser usado aveia, em alguns casos, alguns pacientes usam mel com aveia em flocos grossos e açúcar. Particularmente eu não acho a cosmética agradável, mas uma vez por semana realmente pode dar uma melhorada na maciez da pele, na textura. Sim. Olha aí, maravilhosa, né, Isabela? Inclusive, já tem pergunta aqui pra você. Olha aqui, o Luiz Neto tá querendo saber. Vamos usar um pouquinho a doutora aqui, né? Tem o melasma. O que usa para desaparecer a mancha é o Augusto, do Porto Alegre. Muito bom, porque tem muita gente que tem melasma, né? Sim. Isabela, explica o que é o melasma e vamos ver como que a gente pode ajudar o Luiz. Certo. O melasma é uma doença inflamatória da pele, uma doença crônica, e eu sempre explico, o melasma não é só uma mancha. Ele é uma doença que a gente nunca vai ter cura, a gente tem controle. Então, em Teresina, que é uma região com alto índice de radiação ultravioleta, é muito difícil fazer o controle completo do melasma, porque um dos principais fatores que pioram o melasma é a luz. Outros fatores, como, por exemplo, o sexo feminino, hormônios da gestação, uso de anticoncepcionais, são outros fatores que podem piorar o melasma. E o tratamento do melasma principal é o uso de filtros solares. Filtros solares com fator acima de 50. Para mulheres, principalmente, o ideal é ser com cobertura de base, porque ele tem na sua fórmula alguns componentes que vão funcionar como uma barreira física, que são os filtros solares físicos, que vão ser mais eficazes do que os protetores solares sem cor. E nesse caso, o que a gente recomenda é passar o filtro solar de forma que cubra toda a mancha, como se fosse uma base.
O uso de clareadores, esse uso deve ser orientado e prescrito por dermatologista, porque são substâncias que podem causar irritação e com o uso prolongado podem causar alguns efeitos colaterais que devem ser acompanhados. Em alguns casos também pode ser usadas algumas medicações via oral, mas tudo isso deve ser feito com indicação médica, porque também tem contraindicações. Inclusive, falando da exposição solar, né, nesse lugar solar que nós vivemos, a gente não pode deixar de falar do uso do protetor. Você falou aí, inclusive, de produtos, e aí a mulherada às vezes quer usar a maquiagem que tem o protetor solar. Ela é, por si só, ela é suficiente ou precisa do uso do protetor em si? Certo. O protetor solar, o que se estima é que o FPS, né, que é o fator de proteção solar da maquiagem, da base, é aproximadamente 4 apenas. Então, ele não consegue fornecer a proteção necessária, que é no mínimo de 30. Então, caso o paciente queira usar uma maquiagem, é recomendado que ele use um filtro solar antes e use a maquiagem depois. Porque esses filtros solares, eles são muito regulamentados, avaliados pela Anvisa. Então, a gente consegue garantir que, usado da quantidade correta, ele vai fornecer aquela proteção solar. E a maquiagem não. E isso é uma coisa importante também, falar sobre a quantidade correta de usar o filtro solar. Muitas vezes a pessoa coloca só uma gotinha e espalha em todo o rosto. Então, eu sempre ensino para os meus pacientes que a quantidade você vai colocar na sua mão, 3 linhas, uma em cada dedo da mão, e espalhar em todo o rosto. Essa é a quantidade correta para garantir o FPS que diz no rótulo do filtro solar. Ai, adorei o macete, as diquinhas, vocês estão gostando. Inclusive, ó, Isabela, tem aqui mais uma pergunta da Rose Fernandes. Bom dia, Raquel, obrigada pelo elogio. Pergunta para a dermatologista se esses cremes rejuvenescedores fazem algum efeito após os 40 anos ou só o Botox mesmo? Arrasou na pergunta, Rose. Sim, os cremes rejuvenescedores, eles têm capacidade de renovação celular. Então, sim, eles fazem efeito, eles devem ser utilizados de rotina. A partir dos 25 anos, eu já deixo, dependendo da faixa etária, tipos diferentes, classes diferentes de anti-idade. Mas, realmente, só o uso de cremes em casa não faz tanto efeito caso o paciente já tenha flacidez instalada, rugas. Aí, nesse caso que ela falou do Botox, que é a toxina botulínica, ela é utilizada para tratamento de rugas. E para essa finalidade, os cremes não funcionam. Então, aí já vem, inclusive, né, os cuidados precoces. A partir de quando que deve já ter esse cuidado para que você possa ter uma pele saudável com o tempo? Tudo isso vai contar, né? Alimentação, sim, proteção solar, hidratação. E, claro, as tecnologias que hoje também, né, estão bombando, né, Isabela? Sim. Tem muita gente que tem medo, mas... Hoje em dia tem muita coisa no mercado, todo dia é lançado um tipo de produto novo, uma máquina nova. Então, a gente tem que fazer tudo com muita parcimônia, né, para não indicar demais os procedimentos necessários. Então, a partir a vida inteira, né, a gente tem que usar filtro solar a partir da infância mesmo, já deve usar protetor solar de rotina. E o mais interessante, que poucas pessoas fazem, usar no rosto, no colo, nos braços. Olha, que são as regiões expostas ao sol. Nossa região é muito quente, tem um alto índice de radiação ultravioleta. Então, é muito importante que seja feita essa proteção solar, porque é o principal entidade, é o filtro. Se você não usar filtro solar, não adianta gastar muito dinheiro com outros cremes, porque o mais importante está sendo esquecido. Tá vendo? E existe os anti-idade, eles devem ser prescritos pelo menos a partir dos 30 anos, né? Classes, por exemplo, como o ácido glicólico, os alfa-hidroxiácidos, que é uma classe que eu gosto de prescrever nessa faixa etária, de 30 a 40 anos. A partir dos 40 anos, ou até mesmo em pacientes mais jovens, que têm um grau de envelhecimento maior, a gente vai usar algumas coisas um pouquinho mais fortes, por exemplo, os retinoides. E isso é válido para os homens também. A gente está sempre falando das mulheres, mas os homens se cuidam também cada vez mais. Já usam tudo que a gente prescreve, faz direitinho, às vezes com mais... Começa usando da nossa bancada, do banheiro, começa pegando, né? Aí vê que dá resultado e passa a usar. Mas certamente isso é ser saudável também. Isso é a gente também envelhecer de bem, com a autoestima e, claro, se cuidando da forma correta. Esse era o alerta que a gente queria fazer aqui para você. E eu queria agradecer a presença da Isabela na nossa manhã. Ela tirou todas as nossas dúvidas, muito maravilhosa. E volta mais vezes, tá bom, Isabela? Adorei. Sim, vamos estar. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Inclusive vai ficar disponível lá no meionorte.com esse bate-papo. Compartilha
nos grupos de WhatsApp com as amigas, tá bom? Então, era essa a nossa dica para hoje.